Bom dia, 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 bom dia. Eu queria que você fosse lá para a sua Bíblia, em Lucas 7, versículo 36. E a gente vai ver exatamente isso, né? Jesus recebendo um presente. Isso. Às vezes a gente acha que Jesus não ganhou nada, né? Mas Jesus ganhou um presente, né? Um perfume. Lucas 7, alguém cumpriu isso, né? Vem dar a ele. E capítulo 7, versículo 36. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus entrou na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Você conhece a história, né? Essa mulher deu um presente para Jesus. E um presente bom. E Jesus gostou do presente, né? Quando o pessoal começou a reclamar, Jesus falou, não. Ela fez isso por amor e eu gostei disso. Ela está me ungindo para o dia do meu sepultamento. Jesus gostou do presente. Essa história passa num contexto de duas pessoas, né? O fariseu e a mulher pecadora, né? Nós sabemos pelo livro de Marcos que esse fariseu, ele era um ex-leproso. Jesus curou ele. O nome dele é Simão. Se você for lá depois no livro de Marcos, você vai ver. Ele tem nome, né? E ele era um ex-leproso. E você sabe que naquela época a lepra era um negócio complicado, né? As pessoas tinham que ficar isoladas, né? Não podia ficar no convívio. E os dois eram exilados, né? Porque a prostituição também exilava as mulheres. As mulheres não podiam ficar no meio do povo, né? Havia uma região só para as prostitutas, assim como havia uma região só para os leprosos. E Jesus fez algo maravilhoso na vida dos dois. Da prostituta, né? Expulsou os demônios e ela se tornou ex-prostituta. E no caso de Simão, que era leproso, ele se tornou um ex-leproso. E agora estão os dois no mesmo ambiente. Os dois para darem. Simão dá comida, né? Dá a janta, né? Café, chocolate quente, né? Na mesa tinha uma orquídea, né? E Jesus no final foi com o Kindle lendo para casa, né? A Bíblia, lendo. Eu queria que você agora entrasse nessa mesma cena. Nós também éramos exilados, nós também estávamos excluídos, nós também éramos pessoas que fomos ajuntados hoje aqui, como Jesus ajuntou ali as pessoas na casa de Simão, em torno dele. E nós hoje fazemos exatamente a mesma coisa. Estamos aqui porque éramos ex-pecadores. Graças a Deus por isso. E agora Jesus nos ajunta, nos une, para podermos cultuar o nome dele e darmos alguma coisa. E a música fala exatamente isso. Nós vamos dar o nosso louvor para Jesus. Queria que você fechasse os teus olhos e pense agora em Jesus recebendo o seu presente. Qual que é o rosto de Jesus? Você está dando algo para Ele, como é o rosto dele? Ele está contente? Ele está sorrindo? Ele está feliz? Senhor Jesus, nós vamos agora dar o nosso louvor a Ti. A gente queria muito que o Senhor ficasse feliz com o nosso louvor. Somos sim pessoas que viemos de vidas duvidosas, vidas excluídas, vidas com muitos problemas, mas obrigado porque o Senhor nos perdoou a todos nós, e agora podemos estar juntos com o Senhor.
recebe a nossa vida, mas recebe também agora a nossa adoração como um presente para o Senhor. Que esse presente, ó Deus, possa agradar o coração de Jesus e Ele possa, nesta manhã, ficar feliz conosco, Senhor. Dá-nos, ó Deus, agora a alegria de podermos presentear Jesus. Como aqueles reis magos também presentearam Jesus quando ele era pequeno. Jesus está acostumado a receber presentes. Que o nosso louvor, a nossa adoração, seja o nosso melhor presente nesta manhã a Ti. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vem, esta é a hora da adoração. Aquele que a te escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a te escolher o tesouro maior terá. Assim como estás para adorar, vem, assim como estás diante do Pai, vem, vem. Hoje eu queria conversar com você sobre Apocalipse, o livro de Apocalipse. Eu vou tentar, né? É uma tentativa, né, de pregar nesta manhã sobre o capítulo 1, alguns versículos, né, os primeiros versículos de Apocalipse.
Eu não sei você, mas faz muito tempo que eu não escuto nada sobre Apocalipse. Parece que é um livro meio assim... Esse livro aqui vai chamar confusão, pastor. É melhor a gente não mexer com ele. Eu lembro que eu tinha uma ovelha, né? Uma senhora já. E ela era nordestina. Aquelas nordestinas bem arretadas, sabe? Assim, né, de comer buchada, sabe? Uma vez ela me chamou para ir na casa dela para comer buchada. Nunca mais esqueço em toda a minha vida. Né? Então era uma nordestina, bem nordestina mesmo. E ela dizia para mim assim: pastor, eu não vou no médico. Mas por que você não vai no médico? Porque se eu for no médico, o médico vai descobrir problema em mim, então eu nunca vou no médico. Você vê uma lógica, eu achava a lógica dela esquisita, mas era lógico. E ela falava assim, é verdade ou não é? Você vai no médico e ele pede aquele monte de exame, não pede? O que ele acha? Eu nunca pude dizer para ela que ela estava errada. E às vezes a gente tem a mesma atitude com o Apocalipse. Não vou ler porque se eu ler vai dar alguma coisa, vai dar errado. Né? Esse negócio de dragão, cavalo branco, amarelo, sei lá, né? E besta, sabe? Os negócios assim, a gente tem um negócio com o livro de Apocalipse, a gente gosta de Jesus andando sobre as águas. É ou não é, Miriam? Né? E ainda a gente gosta de Jesus tirando Pedro de dentro da água, né? É ou não é, seu Benê? Com aquele chocolate que a gente dava para Jesus, a gente gostava o quê? Da multiplicação dos pães, não é? Pãozinho quentinho e tal, né? Jesus. É ou não é isso? A gente gosta dos textos que são gostosinhos. Mas se prepara, porque hoje a gente começa a falar sobre Apocalipse. E não é tão gostosinho assim não, viu? Eu já vou te contando logo de verdade, a verdade. Ele vai falar sobre o final dos tempos. E talvez você encontre algumas coisas bem difíceis pelo caminho. Mas uma das coisas que Apocalipse também faz é vários cânticos de adoração a Deus. Apocalipse é um livro para ser lido no culto. É impressionante, porque ele tem vários e vários cânticos de adoração ao Senhor. É para ser lido no culto. Ele não foi feito para ser lido em casa, sozinho, escondido, não. É feito para ler no culto. E a próxima música que nós vamos cantar, eu acho que quase saiu do Apocalipse. Quase saiu de lá. Eu acho que está na linguagem atualizada. Projeta para nós. Aí, por favor. Ao que está sentado no trono. É oferta também? Então tá. Se você trouxe os seus dízimos, sua oferta, durante a música, por favor, pode trazer. Sentado no trono, seja o domínio, louvor e adoração. Olho para ele, vejo sua glória, mergulho em seu rio, fonte que invade o meu ser. Seu amor me atraiu, seu olho ungiu o meu coração. Vem adorar ao Rei, exaltar seu poder, seu amor, sua glória. Se vem adorar ao Rei, ao que está sentado no trono, seja o domínio e adoração. Olho para ele, vejo a sua glória, mergulho em seu rio, fonte que invade o meu ser.
assim vem adorar ao Rei. Léo, pode orar para nós agradecendo pelas ofertas, por favor? Essa semana eu comecei a mandar no grupo do WhatsApp da igreja, não sei quantos viram, né? Eu comecei a mandar alguns devocionais sobre, nesse momento é sobre o Salmo 23, né? O Senhor é meu pastor. Então, o que eu quero, né, ali? E por que eu estou mandando? Por algumas coisas, né? Deixa eu começar um pouquinho lá atrás, né? Por que eu comecei a estudar Apocalipse? Por que eu comecei a estudar? Porque Deus falou para mim que eu entendia muito pouco mesmo, sobre a vida. Eu tinha a minha vida, mas eu entendia muito pouco sobre o que é o viver, né, das pessoas, e a dificuldade, e a realidade, né, vamos chamar assim, das pessoas. No mês de janeiro, eu recebi um convite para ir numa série de encontros, né, 3 encontros sobre autismo. Autismo. Alguém sabe o que é autismo? Né? Sim. Alguém conhece alguém autista? Alguém conhece? Eu fui num curso, né? E eu falo para você de verdade, foi o meu primeiro impacto assim com alguma coisa bastante difícil. Difícil diagnóstico, difícil tratamento, difícil convivência, difícil família, difícil viver, difícil... Tudo é difícil, tudo é difícil. Ali Deus começou a chamar minha atenção para uma coisa que se chama sofrimento. Sofrimento, mas sofrimento mesmo, não é aquele sofrimento de bati o dedão, né, como é que é? Torci o pé. Né? Tem gente que sofre, né, torcendo o pé, mas passa, não passa? Passa. O problema é que o autismo não passa, e se não for bem acompanhado, agrava-se, fica mais difícil ainda, é um negócio. E ali Deus foi me chamando a atenção sobre o sofrimento das pessoas, que não pediram para sofrer. Ninguém escolhe, né, vou ter um parente autista, vou ser autista, não tem escolha. Não é uma coisa que a pessoa, porque ela fez um monte de pecado, então ela acabou se tornando autista. Não é, nasce assim. E esse tipo de sofrimento foi me chamando muito a atenção. E aí eu fui indo mais ainda para Apocalipse, porque o Apocalipse é exatamente o momento de sofrimento. A gente vai falar um pouquinho disso. As pessoas que receberam essa carta estão num profundo momento de sofrimento. Os crentes, os cristãos, estão sendo mortos. Mas antes a gente pensa, a gente gosta de pensar em morte rápida, né? É ou não é? Eu até costumo dizer que crente é difícil, porque crente não tem a Nossa Senhora da Boa Morte. Não tem. É verdade, em Campinas tem uma igreja que se chama Nossa Senhora da Boa Morte. Né? A gente não tem, a gente fica com problema com isso na hora de morrer. É difícil, é duro. E sofrimento é uma coisa que, se não chegou na tua vida, eu preciso te dizer a verdade, se prepara porque vai chegar. E é isso que eu tenho tentado fazer com aqueles devocionais, preparar a gente, porque não adianta a gente ficar pensando que não vai acontecer, não adianta, vai acontecer. Só que o que acontece é que isso aqui nos prepara para o dia do sofrimento, por isso o Apocalipse. Nós precisamos nos preparar, não adianta querer ignorar, não adianta. E esse próximo cântico tem a ver exatamente com isso, né? Vem curar minhas feridas, sarar as minhas dores, livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem, toca em minha alma. Vamos louvar?
Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu Filho tenho livre acesso a ti, que me fez chegar aos teus pés, me humilhar diante de ti. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu Filho tenho livre acesso a ti, que me fez chegar aos teus pés, me humilhar diante de ti. Deixa teu rio passar em minha vida e curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz de mim o teu querer. Deixa teu rio passar em minha vida e curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz de mim o teu querer, Senhor. Kátia, ora para nós. Senhor, nós não somos nada, Senhor, sem o teu poder, sem a tua misericórdia, sem a tua glória, Senhor. Nós não somos nada, Pai, nós dependemos totalmente de Ti, Senhor, e é para isso que nós estamos aqui nesta manhã, Senhor, nos colocando diante de Ti, Senhor. Perdoa-nos, Pai, perdoa a nossa falta de compreensão, Pai, perdoa, Senhor, a nossa incapacidade, Senhor, perdoa a nossa arrogância, Pai, porque nós dependemos totalmente de Ti, Senhor, e é para declarar a Ti, Senhor, o nosso louvor, Senhor, é para declarar o nosso amor a Ti que nós estamos aqui nesta manhã, Senhor. Nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, e pedimos a Tua graça e a Tua misericórdia, Senhor. Abençoa o pastor Carmo, que trará a Tua palavra nesta manhã, Senhor, e que nós possamos estar com o coração aberto, Senhor, e com a mente aberta, Senhor, para entender a Tua palavra, Senhor, o que o Senhor tem preparado para cada um de nós, Pai. No nome de Jesus, Senhor. Amém. Ok, eu convido você a abrir a sua Bíblia lá em Apocalipse. Uma outra coisa, né, que me fez ir para o livro de Apocalipse. Final do ano passado, eu estava terminando a minha leitura anual da Bíblia. Eu tento, né, não vou dizer que eu sempre consigo, mas eu tento durante o ano todo ler a Bíblia de Gênesis até Apocalipse, ler a Bíblia inteirinha. E eu estava terminando, né, estava em dezembro, e eu estava entrando no livro de Apocalipse, né, em dezembro do ano passado. Tem uma Bíblia, se o Mário tiver, quando o Mário estiver aqui, vou falar, né, já que ele não está, mas quando o Mário estiver aqui, ele tem uma Bíblia bem grossona assim, está escrita Bíblia de John Wesley. Quando ele não estiver olhando, você pega a Bíblia dele e dá uma olhada nos comentários da Bíblia dele de Apocalipse. Né? Dá uma olhada, é bem legal. É os comentários de John Wesley, o fundador da Igreja Metodista. Ele escreveu um monte de coisas sobre Apocalipse. Eu vim lendo, né, meu devocional, né, as minhas leituras bíblicas do ano todo naquela Bíblia. Só que quando chegou no livro de Apocalipse, um negócio me chamou muito a atenção. Porque os comentários dos outros livros são comentários pequenos.
Então, 6, 7, 10 linhas de alguns versículos, alguma coisa. Wesley não era muito de ficar escrevendo, tá? Ele não era. Né? Aliás, quem escreveu mesmo o que ele falou foram outras pessoas, não foi ele. Ele não tinha essa... Apesar de ser um homem muito culto, e ele o negócio dele era pregar e evangelizar. Ele era da ação, né? Mas quando você chega nos comentários de Apocalipse, daquela Bíblia, acontece um negócio esquisitíssimo. O versículo 1, 2 e 3, assim, você vira a página de tanto comentário. Assim, mas peraí, o que aconteceu, Wesley? Você estava falando uns 4, 5 linhas, e de repente agora você faz uns comentários desse tamanho. E aí eu descobri que o maior comentário de Wesley é exatamente sobre o livro de Apocalipse. Acontecem uns negócios muito estranhos, meus irmãos. Se você pensar em qualquer momento de avivamento da igreja, qualquer momento de avivamento da igreja, sabe qual era o livro que estava sendo estudado naquele momento do avivamento? É isso mesmo, Sônia. Qualquer avivamento que você pegar, de qualquer século, de qualquer época da igreja, o livro que estava sendo estudado, o livro que estava sendo comentado, era o livro de Apocalipse. E no caso de Wesley, não foi diferente. Wesley tem um grande momento de avivamento, e Wesley está exatamente comentando, estudando, pregando sobre Apocalipse. Então, algumas coisas foram me chamando muito a atenção. Eu falei, Deus, o que o senhor quer com isso? E aí eu comecei a estudar, e aí, lógico, né, eu fui ler os comentários de Wesley primeiro, né, mas como eu te disse, apesar dos comentários serem muito grandes, ainda falta muita coisa ali. Aí, comprei um livro sobre gramática e exegese, né, do grego, sobre Apocalipse. Vamos lá, né, já que vai estudar, então... Não é isso, Orlando? Já que vai fazer, então vai fazer direito, né? E aí comprei o livro de 600 páginas, livrinho. E aí comecei a estudar, né? Então, pego Wesley, pego o livro de gramática e grego, mas ainda não dá. Aí comprei um livro, um comentário judaico. Por que judaico? Porque João era judeu. E ele fala um monte de coisa que, se você não souber o contexto do judeu, é igual se o Benê querer entender a cultura japonesa sem estudar, não vai entender nunca. Ou você nasce lá, não é o meu caso, eu não nasci judeu, né? Você tem que estudar, e aí mais um livro na frente. Aí ainda estava faltando alguma coisa. Mas não, eu preciso de alguma coisa sobre a teologia do Apocalipse, e mais um livro, também 650 páginas. Gente, uma coisa eu descobri, esse livro é um dos livros mais comentados e mais escritos que tem em toda a Bíblia. Mas também é o livro que a gente menos prega. Não é gozado isso? Tem alguma coisa estranha, não tem? Apesar de ser o livro com o maior número de comentários, de gente falando, de momentos muito importantes da igreja, é o livro que a gente menos lê e que a gente menos comenta. Quando foi a última vez que você leu o Apocalipse? Não precisa levantar a mão, não. Eu não vou te perguntar se você um dia já leu, tá? Eu estou sendo bondoso, né? Estou perguntando, que dia, qual foi a última vez? A verdade é que a gente tem uma certa coisa assim de... Não, é verdade mesmo, a gente tem uma certa aversão de que se a gente abrir esse livro, alguma coisa vai acontecer, e eu espero que realmente aconteça, eu espero mesmo, mas não essa relação de medo, de pavor, porque este livro foi escrito para consolação daquelas pessoas. Qual é o momento aqui? O momento aqui é de profunda dor, perseguição, angústia da igreja, dos cristãos. Os cristãos estão sendo perseguidos pelo Império Romano.
Diocleciano é o nome do imperador. Grave esse nome. Depois você vai lá na internet e pesquisa Diocleciano. E você vai descobrir que o cara era um sanguinário. O cara era sanguinário mesmo. E qualquer pessoa que não adorasse o Deus Sol, que hoje em dia está meio escondido, né? Hoje ele não veio para o culto, mas quem não adorasse o Deus Invictus, né? O Sol, era morto. E quem não adorasse o imperador, era morto. Simples assim. Existem alguns países, depois pergunta para a Esther, né? A Esther veio da Indonésia. Pergunta para a Esther como é que é a identidade, como é os números de identidade na Indonésia. Na Indonésia, Makoto, o número da identidade, o primeiro número, classifica de que religião você é. Não é? Já pensou? Se você nasceu numa família cristã, o número lá da identidade vai começar com aquele número. E não tem jeito de você fazer. E lembre-se, a Indonésia é um país muçulmano. Não tem jeito de você se safar. Todo mundo vai saber que você é cristão. Vai procurar emprego. Quer entrar na universidade, Léo? Não deixam. Não deixam. É sério o negócio. Nesta época, as pessoas estão passando por algo muito semelhante. Os cristãos eram identificados. E não se fazia negócio com eles. Já imaginou ter um restaurante e as pessoas não entram? Né, Orlando? Já imaginou? E não entram por quê? Porque você é cristão. Chega um determinado dia em que os soldados, a polícia, entra na sua casa e diz, você não mora mais aqui, você está na rua, não pega nada, sai com uma mão na frente e outra atrás, e só a roupa que você está no corpo, e vai para a rua, você vai morar agora na rua. Isso aconteceu com os nossos irmãos, só porque eles eram cristãos. Esse é o contexto, eu preciso te levar para dentro desse momento. Isso aqui não é um momento fácil, não. E não adianta falar assim, são os meus direitos. Não tem direito a nada, mal você tem direito de ficar vivo, porque se abrir um pouco mais a boca e falar alguma coisa a mais, morre. Imagina ser cristão num contexto desse. Esse negócio de ir para a igreja. Imagina o que era ir para a igreja num contexto de domingo de manhã, vir para o culto. Você não podia vir pela mesma rua 2 vezes. E se você viesse por uma rua, você tinha que voltar por outra. Porque se as pessoas vissem você indo para um culto cristão, você podia ter certeza, você não ia chegar em casa de novo. Vir para o culto era algo assim de que ia morrer se fosse para o culto. Se fosse pego em culto, morte. Ter Bíblia em casa. Quantas Bíblias você tem em casa, Miriam? Tem bastante, né? Quantas? Uma meia dúzia de Bíblia. Tem bastante Bíblia, né, Sônia? Na época não tinha Bíblia assim. Este aqui é o último livro a ser escrito. Nós estamos falando aqui do ano mais ou menos 95 da era cristã. É o último livro a ser escrito. Os outros livros ainda não estão totalmente fechados. As pessoas não têm essa história de, eu vou ler a Bíblia em casa. Eu não vou no culto, mas em casa eu vou, que atualmente está bem isso, não está? A gente vai fazer culto em casa, né? A gente não vai mais, não, vou ficar em casa aí. Mas eles não tinham Bíblia. Não tinha como fazer culto doméstico, culto em casa. Vou fazer o meu devocional. Não. Eu quero que você entenda que o contexto que esse livro foi escrito é para um contexto quase de guerra contra os cristãos.
Só não era uma guerra declarada, mas era uma guerra real, em que os cristãos estavam passando por muitos problemas. E manter a fé quando você tem muitos problemas, é fácil ou é difícil? A sua fé é mais fácil quando vai tudo bem ou quando vai tudo mal? A minha, quando vai tudo mal, é difícil ter fé. É bem difícil mesmo. E é esse aqui o contexto que eu preciso que você entenda. Os irmãos estavam com dificuldade de ter fé. Uma outra coisa que eu preciso levar você a compreender é que nesta época, diferente da nossa hoje, quando a gente pensa em Jesus Cristo, nós pensamos em um Jesus histórico, num Jesus que faz as coisas que a gente leu nos evangelhos, nos 4 primeiros. Não é assim, quando você pensa em Jesus, como é que você pensa? Você pensa em alguma coisa que Jesus fez, não é? Você pensa, Jesus andou sobre as águas, Jesus multiplicou, Jesus curou, Jesus ressuscitou, Jesus... E a gente tem uma visão de Jesus, desse Jesus que vive o tempo todo fazendo alguma coisa em benefício das pessoas. Não é assim que a gente lê? Não é assim a nossa compreensão? É um Jesus que está sempre, ou ele está curando, ou ele está multiplicando, ou ele está visitando, ou ele está sempre fazendo alguma coisa em prol das pessoas e o bem para as pessoas. E aí o que acontece? A nossa visão é essa visão de Jesus, de um Jesus que está sempre fazendo alguma coisa para o bem das pessoas. E quando a gente ora, como é que a gente ora? A gente ora, Senhor, eu estou passando por um problema aqui, está difícil, Senhor. Não é assim que a gente ora? E qual é a nossa expectativa? De que o mesmo Jesus, não é? Esse Jesus dos evangelhos é o Jesus que fez as coisas, logo se eu orar, Jesus vai fazer alguma coisa por mim. Sejamos sinceros, não é assim que a gente lê? Não é assim que a gente ora? Mas deixa eu te falar uma coisinha. Você sabe que a Bíblia, o Novo Testamento, a vida de Jesus, não foi escrita enquanto Jesus estava fazendo as coisas? Não é uma reportagem. Ok, Jesus acaba de entrar na casa de Maria e Marta, né, e vamos escrever aqui, porque Jesus sentou, e aí ela veio e sentou aos pés dele. Não foi assim. Agora Jesus entra agora na casa de Pedro, e agora a sogra de Pedro está enferma, e Jesus vai lá e cura ela, então vamos escrever aqui rapidinho o que é que Jesus está fazendo. Não foi assim que aconteceu. Desculpa, isso aqui não é uma reportagem, não é um monte de coisas que estão sendo anotadas para que você saiba um Jesus que fica fazendo as coisas. Não foi essa a ideia. A ideia é Jesus glorificado. Tudo isso que você tem aqui foi escrito depois que Jesus foi para o céu. A visão dos apóstolos não é de um Jesus que está fazendo as coisas, então se ele está fazendo, então vamos registrar porque as pessoas vão precisar saber. Não. Isso aqui foi escrito para que você tenha certeza de que Jesus foi para o céu, e a hora que ele está lá no céu, na glória, aí a gente vai contar o que ele fez. Isso inverte totalmente a maneira da gente orar, a maneira da gente ler a Bíblia. Porque agora, quando eu leio a Bíblia, eu estou procurando um Jesus glorificado, não um Jesus crucificado. Eu não estou procurando um Jesus que apanhou. Eu não estou procurando um Jesus que fica multiplicando, que fica curando. Não, eu estou procurando o Jesus que está assentado do lado direito de Deus Pai no céu. Esse é o Jesus que inspirou isso aqui.
Esse Jesus. O problema é que a nossa maneira de ler está interferindo da gente ver um Jesus glorificado. E se Jesus não está glorificado, se Jesus não está no céu, regendo e sendo Senhor dos senhores, Rei dos reis, aquele que está conduzindo toda a história do jeitinho que Apocalipse diz, se Jesus não é esse, eu estou numa enrascada. Porque aí eu começo a duvidar. É ou não é? Quem aqui nunca duvidou que Jesus está demorando para fazer o que você pediu? Quem? Quem aqui nunca pensou assim, será que Jesus pode mesmo? Porque é coisa tão difícil, e tudo é difícil para a gente, não tem nada fácil para a gente. Será que... Porque a nossa visão é de um Jesus que continua aqui na terra e continua lutando e com os pezinhos cheios de barro, cheio de pó. É um Jesus do dia a dia que não tem poder, que não tem glória, que não está regendo a história, que está dirigindo tudo. Não é. Quando a nossa visão é de um Jesus só aqui, danou-se. Porque na hora que a gente estiver sofrendo, a gente vai procurar qualquer outro escape, a gente vai procurar qualquer outra solução, a gente vai desistir, a gente vai ficar desanimado, a gente vai ficar terrivelmente contra Jesus. Por quê? Porque o Jesus não é esse. O Jesus de Apocalipse é o Jesus cheio de glória, que está sentado lá e está regendo, e está dirigindo, e está mandando, e está governando toda a história, todo mundo, não só a minha vida e os meus problemas. Aliás, essa maneira de enxergar Jesus aqui na terra só resolvendo problemas é a maneira mais egoísta que existe de ser cristão, porque é um Jesus meu. Nunca é o Jesus nosso, nunca é o Jesus que está governando. E eu vou dizer para você, por que hoje, nós estamos aí há alguns meses da eleição. Você já viu a bagunça que está? E você já viu o quanto de crente está metido nessa bagunça? Acreditando que é quase o capeta contra os anjos, acreditando que o mundo precisa ter um governante cristão, porque se não tiver um governante cristão, nós vamos estar numa pior. Quem disse que a gente vai estar numa melhor? Não estou dizendo para você votar em quem, eu estou dizendo que é fruto de uma visão de que nós colocamos Jesus só aqui na terra. Jesus não está realmente conduzindo a história. Apocalipse vai nos levar para um Jesus que conduz a história, que faz a vontade dele, os governantes queiram, os governantes não queiram, o capitalismo deixe ou não deixe, o sistema financeiro ajude ou não ajude, não importa, Jesus está acima de tudo isso. É esse Jesus que eu preciso te convidar para ler o Apocalipse, porque senão você vai ler o Apocalipse com a visão de um Jesus que resolve ficar só, sabe, parece gerente da terra. Qual é a visão que a gente tem? De Jesus um gerente, que a gente chega para ele, está dando problema lá, né, precisa dar uma solução, e aí Jesus, então tá, então vamos resolver aqui o problema. Mas Jesus não é gerente, irmãos. Jesus é o Senhor, o dono, o Criador, é aquele que está tomando conta, você veja, você não veja, você esteja entendendo ou você não esteja entendendo, você é convidado hoje para entender um Jesus que está governando, e aí os problemas começam a ficar um pouco mais fracos. Eu gosto muito daquela frase, confia em Jesus e os problemas perderão a sua força. Eu gosto muito dessa frase. Porque quando os problemas estão muito fortes na minha vida, significa que eu estou confiando pouco em Jesus. Parece lógico, né, Makoto?
Parece coisa de exatas, não parece? Se eu confio, os problemas perdem a sua força. Parece simples, mas não é não. Parece simples, mas não é não. É igual problema de matemática, né, Marcuto? Parece simples, mas não é não. Nesse espírito eu quero te levar agora a ler. Capítulo 1, versículo 1. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que em breve há de acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou a seu servo João. Apocalipse, a palavra Apocalipse, é exatamente esta mesma que inicia o livro. Na minha aqui está como revelação. A sua está como? Revelação. Então, primeira palavra que você aprendeu em grego na sua vida. Quando você fala Apocalipse, você está falando grego. E agora você sabe não só a palavra, mas a tradução dela. É revelação. E por que João começa com revelação? Porque tudo que está aqui tem um objetivo muito claro, que é revelar Deus para nós. Porque se Deus não tomar a iniciativa de se revelar, a gente não consegue conhecer Deus. Não consegue. Wesley dizia que é como se uma formiga, manja a formiga? Tentasse entender a Camila. Nem o Willis não consegue. Mas imagina que aquela formiga quer entender a Camila. É possível? Nem com reza brava, não é? Nem fazendo campanha de 7 dias. Nem jejuando dia e noite. Wesley diz que é assim. Se Deus não quiser se revelar, nós somos como pequenas formigas tentando entender o ser humano. Se a minha esposa estivesse aqui, ela ia dizer, você nem me entende, nem formiga você é, meu. Revelação é o ato de Deus de se mostrar. E aqui muda alguma coisa muito legal. Lembra-se de Gênesis capítulo 1? O que é que diz lá? Abra a sua Bíblia lá, vamos lá, Gênesis 1. Como é que você lê esse capítulo? Eu já falei um pouquinho disso aqui, né? Deus Criador. Não é? Como é que você lê Gênesis capítulo 1? Como é que você interpreta isso? E aí a gente vem para a sequência, né? Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, né? E a gente fica lá tentando achar os dinossauros, né? Não é assim que a gente lê Gênesis capítulo 1? Cadê os dinossauros nesse negócio aqui, meu Deus do céu, né? Não tem dinossauro, cadê? A gente fica tentando achar o jeito que Deus fez, mas na realidade, o que é que está acontecendo aqui? Nós temos a primeira vez, o primeiro momento em que Deus está se revelando. A nossa leitura de Gênesis 1 não deveria ser o que é que foi, será que eu consigo, será que encaixa? Eu já li muito livro de gente tentando encaixar, né? Primeiro a luz, depois as estrelas, né? Será que não foi? Né? E fica tentando achar um jeito e perde o principal, que o principal o que é? Cadê Deus aqui? E eu disse para você, né? Esta palavra criou, bará, ela só pode ser aplicada a Deus. Mas o Orlando também cria uma lasanha que é maravilhosa. Não, essa não é essa criação, viu, Orlando? A criação de Deus é aquela que não tem nada e Ele cria do nada. Conhece mais alguém que faz isso? A palavra é essa. Deus não tem nada e Ele cria do nada. Olha só a primeira revelação que a gente tem aqui de Deus. Deus é capaz de criar do nada. Isso deveria ajudar muito a nossa fé, não deveria? Você já esperou alguma coisa impossível de Deus?
Eu já. Até agora ainda estou esperando algumas coisas que para mim são impossíveis, que se Deus não criar... Mas a primeira coisa que eu quero te chamar é isso. E por que começa com criação? E você, a hora que ler Apocalipse, você vai ver muitas vezes, dizendo de um Deus criador. Por quê? Eu vou fazer um parênteses aqui, porque o estudo de Apocalipse que eu quero te dar tem a ver com o dia a dia. Eu tenho um filho que hoje ele não está mais na universidade, viu, Léo? Está tipo você, assim, né? Estuda por conta e tal, né? Mas quando ele era mais novo, eu acho que de todos nós aqui, o último que teve esse problema, Léo, foi você, tá? O restante aqui já saiu da escola, já faz um bom tempo, sabe? Nem lembra mais o caminho da escola. Mas quando a gente estava na escola, né? E quando você estava na escola, qual era o grande problema com a criação, Léo? Isso. Tem ainda, não é? Esse conflito. Era duro ou não era, Léo? Ficar ouvindo, mas Deus criou, mas tem a evolução. Tem o Big Bang. Foi isso, teus filhos não foi agora, né? É que eles não estão aqui, senão eu tinha chamado eles, né, para essa dificuldade. Qual é o problema diante da revelação, essa dificuldade que o Léo está dizendo aqui para nós, esse conflito da ciência, e por que a ciência luta tanto para dizer que Deus não é criador? Você já parou para pensar? Por que essa briga? Não podia simplesmente dizer, olha, você crê que Deus é criador? Tudo bem, né? Mas eles não fazem isso com a gente, não é, não? Fica lá importunando, né? Dizendo, não, é evolucionismo. Eu queria te dizer por quê. Porque isso vai direto no coração de Deus, no coração de um Deus criador, de um Deus que faz as coisas existirem do nada, vai direto no caráter de Deus. A gente não percebe, né? A gente acha que não, é só uma discussão boba, pastor, isso não, no final a gente acredita. Não. O teu Deus, o meu Deus, quando se fala de evolucionismo, está indo diretamente contra o seu caráter. E eu explico para você um pouquinho por quê. Isso aqui dá um pano para manga enorme, mas sabe por quê? E tem a ver com a revelação de Deus. Você já parou para pensar um pouquinho? Você já observou que a criação, ela tem regras? Você já observou isso? Tem regras. Se joga da janela ali, que você não vai sair voando. Mas pastor, se orar não sai voando? Não sai não. Porque existe uma regra, existe uma lei. Se você pegar as regras da criação, elas existem. E caso você não percebeu, elas foram criadas por Deus. Quando Deus cria, Deus faz regras para esta criação. Sabe por que Deus disse que você não podia matar? Porque faz parte das regras. Se você quiser chamar de lei de Deus, você pode chamar de lei de Deus. Se você quiser chamar de mandamentos de Deus, você pode chamar de mandamentos de Deus. E quando a gente tira o Deus Criador, nós tiramos as regras e dizemos que as regras não valem. E aí vira uma bagunça. Porque se não valem as leis da criação, não valem as leis morais. Não vale. Não é isso que a gente está assistindo agora no mundo? Que as regras, a lei moral não vale mais nada. Você quer casar homem com homem, casa. Você quer casar mulher com mulher, você casa. Se você quiser fazer, você faz. Você faz o que você bem entender, você é livre. Não é metodista livre, tá? Você é livre. Você entende que quando se
fala de um Deus criador, que se revelou, que tem um caráter por trás dessa criação, que este Deus está dizendo: o que eu faço tem regras. Quando eu vejo um Deus criador e eu entendo essa revelação, eu aceito que eu tenho regras na minha vida. Tenho. E Deus não vai abrir mão delas. Você percebe como vai contra o caráter de Deus? Como o caráter de Deus está sendo agredido, que como um Deus criador está sendo esvaziado, está sendo diminuído, está sendo ridicularizado. Por que que Deus se tornou uma palavra tão banal, tão sem força, tão ridícula? É quase dizer Deus. Era ou não é, Léo, falar Deus na faculdade? Vai falar, eu sirvo a Deus. As pessoas iam rir ou não iam, Léo? Você entende que quando você começa a tirar alguma coisa de Deus, você tem que no fundo acabar retirando tudo? E Deus deixa de ser Deus. Apocalipse vem voltar para nós e dizer: Deus é o Deus que se revela. E quando Ele se revela, Ele está dizendo: tem regras. Eu sou o Senhor, eu sou Deus, eu não mudo, eu sou o mesmo ontem, hoje e amanhã, eu sou o Todo-Poderoso, e isto não vai mudar, isso vai até o final dos tempos, isso vai por toda a eternidade. Deus e as suas leis, a sua maneira de criar, a sua maneira de fazer, não vai mudar. Então, se você está esperando que Deus vai aliviar, nem para Jesus Ele aliviou. Só um pequeno comparativo, pequeno. Até Jesus teve que seguir as regras. Por que que Ele morre na cruz? O que é que está sendo revelado ali? Está sendo revelado que até Deus cumpre com as suas regras. Sem derramamento de sangue não há. Você lembra? Isso é uma regra. Isto é uma regra, não tem como aliviar, não. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados, não há perdão de pecados. Se não tiver sangue, por que que Jesus morre na cruz? Para cumprir com toda a lei, cumprir com todos os mandamentos. Falando então dessa revelação, nem Jesus escapou, e ele até tentou. Pai, se for possível, passa de mim esse. Está tentando ou não está? Contudo, fala alto, Marcos, por favor, para entrar no microfone. Nem Jesus. Então é inútil tentar escapar. Simples assim. Vamos ser inteligentes? Vamos ser inteligentes? Não tem como escapar. Ou seguimos, ou não. Depois, mais para frente, Apocalipse vai falar de um grupo que tentou escapar dessa. E o que acontece com eles? Porque é natural, né? Querer escapar, parece tão sem saída. Por isso que nós somos salvos, porque amamos a Jesus. Por isso que Deus nos convida, na sua revelação, Ele convida a gente para vir por amor. Porque se não for por amor, a gente não vai. A gente não vai. Essa é a revelação. É a revelação de Deus sobre Jesus Cristo, que Jesus pegou e passou isso para o anjo, e o anjo passou para João, e João passou para a igreja. Essa é a sequência do versículo 1 que você leu aí. Se você prestar atenção, você vai ver exatamente isso. É a revelação de Deus sobre Jesus Cristo, que Jesus pegou, passou para o anjo, passou para João, e depois a gente vai ver a partir do versículo 7, João passa para 7 igrejas. Aprenda uma coisa, o evangelho que a gente recebe é para ser, quem é que falou? É lógico, não é para ficar para a gente, nem Deus ficou com ele, nem Jesus ficou com ele.
E aqui eu queria entrar numa coisa que eu também já entrei um pouquinho aqui com você. Essa revelação, ela alcança não só a gente aqui de carne e osso, mas ela alcança os... Quem é que está na sequência aí? Os anjos. Aqui entra uma outra coisa que eu preciso te dizer, que Apocalipse vai incluir anjo que não acaba mais. Tem anjo saindo pela porta, janela, para todo quanto é lado, tem anjo o tempo todo. E eu queria fazer um parênteses aqui sobre a revelação de Deus, de um Deus que se revela aos Aqui vai de encontro, parece aquilo que João Batista falou, né? O machado está colocado à raiz, né? Quando nós excluímos a revelação dada aos anjos, nós vamos excluir qualquer um. Eu vou repetir para você. Quando a gente pensa que precisa transmitir, mas a gente olhou e falou assim, anjo não tem nada a ver comigo, eu nunca vi nenhum. Anjo não tem nada a ver com a minha realidade, anjo não faz nada, anjo, ainda se fizer, deve ser anjo mau, né? Porque o diabo é um anjo, né? Quando a gente pensa em anjo, o que a gente pensa? Só nos maus. Mas o que aconteceu na nossa visão de leitura da Bíblia? Porque a gente pegou um Jesus que não está no céu, a gente pegou um Jesus que está aqui na terra, e esse Jesus que está aqui na terra, a gente não vê anjo nele, a gente só viu anjo quando ele nasceu. É ou não é isso? Só que aí a gente começou a cortar. Você não percebeu, mas você e eu começamos a cortar. Então tem coisas que a gente não vê. Vai falar de missões num ambiente em que você corta coisas que estão na Bíblia. Faz missões? Não faz. Nem passa pela cabeça. Faz evangelismo? Não faz, porque isso não passa pela nossa cabeça. Nós somos capazes de cortar na raiz figuras, personagens que tem personalidade. Nós cortamos, quando cortamos os anjos, nós cortamos, e depois que a gente corta anjo, a gente corta qualquer um, a gente corta pobre, a gente corta mendigo, a gente corta, não existe. Não existe. Só que a revelação dada por Deus para Jesus passa pelos anjos. Deus não corta ninguém. Não corta. Quando Ele se revela, Ele não corta nenhum grupo. Nós só vamos evangelizar, desculpa, né? Mas a gente só vai evangelizar japoneses, a gente só vai evangelizar brasileiros, a gente só vai evangelizar classe média, tudo isso passa por uma decisão de corte. Quando você escolhe um, é ou não é verdade? Quando você escolhe um, é porque você cortou alguma outra coisa. Não é assim que funciona? Só que a gente não percebeu, porque a nossa leitura bíblica ficou uma leitura esquisita. Nossas orações não contemplam coisas diferentes. Não contempla nem anjo que está na Bíblia, que dirá contemplar outras nações, outros povos. No fundo, o nosso problema de evangelismo, de missões, não é o fato de não ir, é o fato de nem ver. É mais sério. A gente não enxerga, não faz parte. Só que se você observar, por que passa pelo anjo? Passa pela gente é fácil, não é? Porque a gente é meio burrinho, não sabe das coisas, não conhece Deus, então precisa mesmo chegar até a gente, não é? Não é isso que a gente pensa? Pô, eu não entendo tudo, eu não sei de todas as coisas, então que bom que Deus deu para Jesus, Jesus deu para a gente. Na nossa visão, a gente pula o anjo e vai direto para nós. E a gente sabe por que precisa da revelação, por que eu preciso de Jesus, porque eu sou ruim, eu sou mau, tem coisas que estão escuras na minha vida, tem coisas que eu não consigo ver, tem coisas que eu não consigo saber, tem coisas que eu não sei do mundo espiritual, eu não sei
como Deus funciona. Você já teve esse impasse na tua vida? Eu não sei se isso aqui está certo ou está errado, eu não sei o que Deus quer. Para nós a gente entende. Só que quando Apocalipse coloca os anjos, ele está dizendo uma coisa para mim e para você. Anjo não sabe tudo. Por isso que ele precisa de revelação. Anjo não sabe tudo. Você está preocupado que o diabo vai fazer alguma coisa? Ele é anjo. Anjo não sabe tudo. Anjo não está em todos os lugares ao mesmo tempo. O anjo não sabe. Se ele não sabe, ele também não sabe como vai ser o final dos tempos. Ele não sabe. Ele não sabe como é que o mundo acaba. Ele não sabe como é que vai ser o julgamento. Ele sabe que vai ter. Como eu e você lemos a Bíblia, a gente sabe que vai ter um final dos tempos. Sabe ou não sabe? A gente sabe. Mas a gente precisa da revelação para entender como isso funciona. Eu vou te pedir que você... Eu vou terminar aqui hoje, tá? Não se preocupa não. Eu não vou até o capítulo 22 com você, não se preocupa não. Não tem a menor pressa, isso aqui é um livro para a eternidade toda. Mas eu vou te pedir uma coisa, se eu não me engano, eu posso estar errado. Abra lá em Efésios 3. Estou tentando lembrar onde é que está na página, na minha mente, né? Que lugar que está. Eu acho que é 3:10. E eu vou pôr você em contato direto agora com os anjos. Você nunca imaginou que você estava na mira, né? Você nunca imaginou. Alguém, Camila, você consegue ler para nós, por favor? Vê se eu acertei ou errei, por favor. Bem, eu acertei. Qual é a interpretação desse versículo? Me ajude, por favor. Nós somos nós, não somos? Se torne, o quê? Nós somos aqueles que vamos fazer conhecido não, mas primeiro, o que é que nós vamos fazer conhecido? A multiforme sabedoria de Deus. Vou só fazer um parênteses aqui. A gente sabe que Deus é bom? Você ainda concorda com isso? Você ainda concorda? Deus é bom? Você ainda concorda que Deus é sábio? Você ainda concorda? Tudo bem? Estamos juntos? Ok, somos igreja. Né? Por que somos igreja? Porque a gente concorda que Deus é bom, a gente concorda que Deus é sábio. Diz aí da multiforme sabedoria de Deus. Ok. Explica para mim, Deus virando para Abraão e falando para Abraão: pega teu filho, bota em cima da madeira e sacrifica ele. Ok, você sabe o final da história, mas se você não soubesse o final da história, Deus ali está sendo sábio ou não? Pega o teu filho, porque o dela está longe, pega o teu, que está pertinho, bota em cima da pedra, bota a lenha embaixo, levanta a faca, e ele olhando assim para você com aquela cara, parece sábio. Vamos ser sinceros, parece sábio isso? Imagina, e eu e você que temos a Bíblia e sabemos que depois tem lá um cordeirinho, né, atrás, né, e o anjo fala, não faz, mas antes disso, parece loucura essa sabedoria de Deus. Por isso a multiforme sabedoria de Deus, Deus faz de maneiras diferentes, tem muitas formas de Deus mostrar a sua sabedoria. Aqui também entra um negócio bem complicado para a gente. Quando Deus faz um milagre na nossa vida, a gente sabe e tem certeza que Deus vai poder fazer de novo. Não é assim que a gente ora?
Mas Senhor, o Senhor fez um milagre na vida da Sônia, e eu estou precisando desse milagre, o Senhor deu R$1.000 para a Sônia, Senhor, eu preciso também de R$1.000, ou não é assim que a gente ora? E aí Deus não dá, não dá, porque Deus não faz do mesmo jeito todas as vezes, por isso que é a multiforma. E se eu e você não entendemos, isso está chegando aonde lá, Camila? Em que lugar que está chegando esse negócio? Isso, onde é que os anjos bons, né? Vamos falar de anjo bom, a gente não está, anjo mau aqui não entra na nossa jogada, mas onde é que os anjos bons moram? Aonde? Moram nos lugares celestiais. Agora você não esperava por essa, né? Você e eu, quando nos reunimos aqui com Deus fazendo de maneira diferente na vida da Sônia, maneira diferente na vida do Léo, maneira diferente na vida da Mitsuko, diferente na sua, diferente, e Deus está fazendo diferente, e é diferente mesmo na vida de cada um. Quando a gente se reúne aqui, parece que o céu, os anjos ficam olhando e falam assim, esse negócio aqui que eu nunca tinha visto, não sabia que Deus agia assim. Nossa, Deus faz desse jeito? Deus está fazendo, nossa, Deus está fazendo alguma coisa realmente na vida da Camila? Mas que coisa esquisita, tão diferente. Você sabia que quando a gente se reúne como igreja, os anjos estão de olho na gente? E nós estamos testemunhando para eles? Você estava preocupado de não dar testemunho para a gente, para o seu vizinho? Você estava preocupado de não dar testemunho para o dono da padaria? Saiba que ser igreja é testemunhar não só na terra, como nos céus. Os anjos estão vendo como eu e você respondemos para a multiforme sabedoria de Deus. Se a gente pragueja, os anjos vão dizer, está vendo? Lá. E ainda diz que é igreja. Mas talvez as nossas reações deixem surpresos os anjos. Foi assim o que eu e você vamos participar agora da ceia. Imagina os anjos vendo. Imagina Deus, que eles conheciam Jesus. Conheciam ou não conheciam? Conheciam. A gente sabe que Jesus é eterno, Ele é Deus. E eles também conheciam. Imagina eles vendo Jesus sofrendo na cruz, dando a vida pelos homens, dando a vida por você e por mim. Imagina se isso não foi uma surpresa no céu. Imagina. A nossa visão muitas vezes é uma visão tão pequenininha, a gente está tão preocupado com os nossos problemas, que a gente esquece que nós fazemos parte de uma guerra, de uma luta cósmica, no mínimo para dizer cósmica, universal. Você não foi chamado para ser testemunha apenas durante a sua vida, você será testemunha durante toda a sua eternidade. A revelação de Deus como Criador, como Senhor, como o Deus Todo-Poderoso, não se limita aos nossos problemas. Não se limita. O problema é que eu sou tão egoísta que eu quero que se limite. E eu leio a Bíblia assim. Eu oro assim. Eu busco a Deus assim, pensando num Deus que se limita nas minhas problemas, nas minhas falhas, nos meus, para mim, é a gente, é ser humano, tem que ter sangue, tem que ter carne, só que a Bíblia chamou a gente para algo maior do que isso. Igreja, nós precisamos começar a olhar mais longe do que a gente está olhando. Pastor, mas já está tão difícil.
Está difícil porque a nossa leitura, a nossa vivência é uma vivência da gente por a gente, só para nós. E a gente acha que as leis de Deus, os mandamentos de Deus, o jeito de Deus criar e fazer, não é tão forte assim, não resolve tudo. Essa é a verdade. E o resultado disso é trágico, porque na hora que a gente tem um problema, e esse problema é um pouco mais sério, nós desmoronamos. Nós nos arrebentamos. Nós nos autodestruímos. Nós olhamos para a vida e diz, não dá, Deus me abandonou, Deus me esqueceu, Deus não sei o quê, eu não tenho condições, sabe, quando a gente caminhou neste egoísmo, espera porque na hora do problema, por que eu estou te mandando o WhatsApp todo dia? Para que na hora do problema, você não desmorone. Pastor, mas o senhor está agorando, né? Quase, o senhor está chamando aí umas coisas meio esquisitas. Tá bom. Pega o final do Sermão do Monte e você vai se lembrar. Um homem construiu sua casa sobre a pedra e o outro construiu sobre... Qual é a única certeza que aqueles dois tinham? Obrigado, Marcos. A única certeza que eles têm, e Jesus diz isso, a única certeza que você pode ter é que a chuva virá. E ela vai soprar, vai encher, e quem se preparou, esse é o final quem se preparou vai suportar a enxurrada. Quem não se preparou, a casa vai cair. Não é simples? É ou não é simples? Por isso se prepare, meu irmão e minha irmã, se prepare. É isso que eu quero te dizer, foi por isso que a gente vai participar da ceia. A ceia é um preparo para os dias difíceis, que abram os nossos olhos com a revelação de Deus. A gente precisa enxergar um Deus do jeito que Ele é, não do jeito que eu imagino, nem do jeito que eu quero. Infelizmente, nós estamos lendo, orando, vivendo, com uma visão bem pequenininha, quase microscópica. Sou eu, só eu e os meus problemas. E Deus está te dizendo que a tua vida testemunha não só para pessoas, a tua vida testemunha até para os anjos. Deus joga o negócio lá em cima, enquanto a gente está se preocupando só com as coisinhas aqui da terra. Isso é ser igreja. Não é isso o texto lá? É pela igreja. Isso é ser igreja. Que a gente possa olhar para o que vamos participar agora e entender que estamos sendo revelados. Deus está se revelando. Deus está se mostrando para nós. E o que Ele mostra? Ele mostra que está com a gente. Ele mostra isso. Ele não se revelou e foi embora. Ele mostra que está aqui. Está conosco. Todos os dias até amanhã. E quando é a consumação dos séculos? É um pouquinho mais, Marcos. A consumação dos séculos é a mesma palavra para eternidade. Deus estará conosco até a eternidade. Quanto tempo isso dá? Eterno, sei lá quanto. Sei lá quanto. Ele estará comigo e com você se revelando. Abra o teu coração, por favor. Abra os teus olhos, por favor. Abra a tua visão do jeito que você lê a Bíblia. Abra a tua visão do jeito que você ora. Abra a tua visão para expandi-la. Essa vida pequenininha no dia do sofrimento.
não nos deixará preparados. A criação está olhando a gente participar da ceia. Eu achei muito legal. Ele diz assim: anjos e demônios não têm a capacidade de ler o que você está pensando. Não sei se você alguma vez já tinha... Ele não consegue saber o que você está pensando. Deus sabe o que você está pensando, ok? Deus sabe. Não é assim, a gente não esconde nada de Deus. Porque quando Deus nos criou, Ele criou e Ele consegue ver o que a gente pensa, o que a gente sente, o que a gente tem intenção, quais são as nossas vontades. Deus vê claro, mas os anjos bons e ruins não conseguem saber. Mas eles são espertos. Eles sabem as reações e pela nossa reação, eles sabem o que a gente estava pensando. Quem tem filho aqui sabe que funciona desse mesmo jeito. O filho não sabe o que a gente está pensando, não é? Mas pelo jeito que a gente faz, ele entende ou não entende, Sônia? Entende ou não entende? Ele não entrou na sua cabeça, mas consegue saber. Não é só aqui. É aquilo que a gente vai fazer, eles vão saber o que a gente está pensando. Eu queria que agora você fechasse os teus olhos e pedisse algo para Deus. Senhor, me ajuda a ser coerente, porque tem gente vendo, Senhor. Tem gente observando. E se eu tomo a ceia, mas depois eu faço um monte de bobagem, Senhor, me ajuda a não fazer, porque existem seres, não só pessoas, vendo. Seja coerente na tua fé, porque tem gente vendo. Senhor Deus e Pai, obrigado pela ceia, que ela, ó Deus, nos lembre que Jesus está todos os dias conosco. Muitas vezes estamos simplesmente sendo egoístas na nossa maneira de ser e viver. Que hoje, ó Deus, a Tua revelação nos amplie, nos mostre que é bem maior do que a gente pensou, que é muita coisa que estamos sendo chamados para realizar e fazer em Teu nome. Que ao sermos igreja nós possamos testemunhar a homens e anjos de que o Senhor é o nosso Deus, é o nosso Senhor e está realmente comandando a nossa vida. Assim como Jesus fez, ajuda-nos a fazermos também a Tua vontade. Que este pão e este suco simbolizem não apenas agora, mas durante toda a nossa vida, Senhor, que estamos vivendo o corpo e o sangue de Jesus. E que mesmo as pessoas olhando vejam coerência em nós, mesmo os anjos vendo vejam coerência em nós, Senhor. Que nós possamos ser realmente testemunhas do Senhor todos os dias até a consumação dos séculos. No nome de Jesus é que nós oramos e participamos da ceia. Amém, Senhor. Pai, nós te agradecemos porque a igreja é algo misterioso e glorioso, Pai. Pedimos, ó Deus, que enquanto estudamos o livro de Apocalipse, Senhor, que os mesmos avivamentos que estiveram em volta do livro de Apocalipse venham sobre a Igreja da Liberdade, Senhor. Que a Igreja da Liberdade, Senhor, seja avivado pela Tua palavra, Senhor, e não por qualquer onda ou modismo humano. Porque os avivamentos que vêm pela Tua palavra são duradouros, Senhor, são genuínos e agradam e honram ao Teu nome, Pai. Que esta semana a gente possa viver uma vida coerente de pessoas que conhecem a Deus, que foram revelados a nós mistérios, segredos da Tua palavra, do Senhor Jesus Cristo para a nossa vida. Ajuda-nos, ó Deus, a vivermos isso, não apenas ouvirmos, não apenas sabermos, porque não importa se nós sabemos apenas, o que importa é se isso se tornou vida em nós. Por isso nós comemos e bebemos a ceia, para que ela se torne vida em nós. Que em nome, ó Deus, de Jesus Cristo, a gente possa sair daqui hoje com a bênção de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, hoje e para todo sempre. Amém, Senhor.